Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para Parashá Bo. Falar da Parashá que termina as Makot, né? Que termina com a 10ª praga. E eu vou pedir, como sempre, um pouco de paciência para vocês, para a gente poder falar de um assunto que vai ser um pouco complicado a gente destrinchar. Talvez eu tenha mais uma vez botado na boca mais do que eu consiga mastigar, mais do que eu consigo mastigar. Então, assim, se tiver alguma dúvida, escreva aí no chat que eu tento resolver na hora, senão a gente deixa pro final mesmo. A gente tem 5 livros na Torá, né? A gente chama de Humash por causa disso, são 5 livros. Comumente chamados em hebraico de Bereshit, que nunca lembro o nome. Bereshit, aí depois é Shemot, né? Que é o livro que a gente tá, que é o livro de Êxodo. Vaikra, que é Levítico. Bamidbar, que é Números. Devarim, que é Deuteronômio, né? Bereshit é Gênesis. Gênesis, obrigado. E aí, o livro que a gente tá chama Shemot porque existe um primeiro passuque que diz Ve'ele Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel, né? Então, e aí faz uma listinha das pessoas que chegaram no Egito. E por isso o nome é Shemot em hebraico, né? O livro de Êxodo. Mas o Ramban, o Nachmanides, eu falei disso da primeira vez que eu falei da Parashá Shemot, lá no primeiro ano que a gente fez isso, há 4 anos atrás. A gente falou do nome que o Ramban, que o Nachmanides dá pro Sefer Shemot, pro livro de Êxodo, que é Sefer HaGeulah, que é o livro da redenção, né? E é muito interessante que ele dá vários nomes diferentes para os outros livros, né? Ele chama, por exemplo, o Sefer Vaikra de Sefer HaKohanim, né? Que é o livro dos Kohanim, o livro dos sacerdotes. Né? E tem o Bahag, que é o Baal HaLuchot Gedolot, e ele também dá seus nomes para esses livros diferentes, né? E assim, interessante a gente ver os nomes que ele dá. O primeiro livro, Sefer Bereshit, ele chama de Sefer Bereshit, né? Muito original. O terceiro livro, que é Vaikra, que é Levítico, ele chama de Sefer HaKohanim, também de livro dos Kohen, né? Do livro dos Kohanim. O Bamidbar ele chama de Humash HaPekudim, né? Números ele chama de livro das contas, né? Livro dos números. E a Devarim ele chama de Mishneh Torah, que seria um resumo da Torá, vamos dizer assim. E Shemot, como é que ele chama? Shemot ele chama de Humasheni, ele chama de livro 2. Estranho, né, esse nome? Por que ele chama de livro 2? Ele não chama de 1, 2, 3 e 4, ele chama de Bereshit 2, aí depois chama de Sefer Kohanim, depois chama de Sefer HaPekudim, Humash HaPekudim, e depois chama de Mishneh Torah. Por que é que só esse recebe esse nome estranho? Qual que é a lógica disso? E onde é que está a consistência dele quando ele chama de Sheni, quando ele chama de 2, de livro 2? Então, por que os outros têm nome e esse aparentemente não tem um nome? Ele só segue essa lógica. A verdade é que o Bahag não inventou nada disso, tá, pessoal? A verdade é que ele não inventou essa ideia desse nome. E aí ele se a gente for ver ali no primeiro... Eu devia ter botado o aramaico aí pra vocês verem na Guemará, mas eu esqueci. A Guemará no número 1 fala assim: os nomes das tribos não deviam estar divididos nas pedras, não estavam divididos nas pedras do Efod, da mesma forma que foram divididos na lista encontrada no começo do livro de Números. Mas elas foram divididas da mesma forma no Humasheni, no segundo livro, no livro 2. Tá? No aramaico tá essa expressão Humasheni. Então é a própria Guemará, o próprio Talmud que vai falar que vai usar esse termo primeiro. E o Netziv, o Rav Naftali Yehuda Berlin, ele fala o seguinte, que as palavras usadas pelos mestres de Torá merecem entendimento próprio, ou seja, você tem que estudar as palavras que essas pessoas usam para entender o que eles estão querendo ensinar pra gente, mudando um nome, por exemplo, né? Então a pergunta é, por que esse nome? Por que o nome livro 2? Por que Humasheni? Né? E o Rovot Alevavot, que é o Rabi Barkiai Ben Pakudá, ele
ele diz que a gente não deve se apoiar sobre o nosso primeiro entendimento de coisa alguma. Tá? Se você aprendeu uma coisa hoje, não se apoie nesse único entendimento. Se foi a primeira vez que você aprendeu alguma coisa sobre essa coisa, não se apoie nisso, porque esse é um entendimento imaturo, é um entendimento infantil que você tem sobre o assunto. Ele não é desenvolvido. E isso costuma se aplicar, por exemplo, às makot, às pragas. A gente escuta a história das pragas desde pequeno e a gente tem um entendimento quase infantil sobre o assunto. Né? Virou até filme infantil. Né? Então, o interessante das makot, das pragas, é que se a gente olhar de uma forma objetiva, é muito estranho. A história toda é muito estranha, a história toda. Tá? Então, o que é que Hashem está fazendo com isso? Qual que é o objetivo de Deus fazendo isso? Então, se ele quer matar os egípcios, por que ele simplesmente não mata os egípcios? Por que tanta coisa em vez de só resolver o problema de uma vez? Né? O que é que Hashem está fazendo? Porque tanta coisa que parece de alguma forma desnecessário. Assim, né? Então a gente tem que tentar entender essa lógica, a lógica das makot, a lógica das pragas hoje. A ideia vai ser um pouco essa. Né? E como é que acontecem as pragas? É dams, fardeia, e vai seguindo, né? É sangue, é sapo, e assim, é uma atrás da outra. Deixa meu povo ir, o faraó fala não, praga. Deixa meu povo ir, o faraó fala não, praga de novo. Deixa meu povo ir, o faraó fala não de novo, praga de novo. Né? Então, não tem quase nenhuma pausa, né? A gente não tem, como diria o glorioso Faustão, né? Não tem nenhum reclame do Plim Plim. A gente não tem nenhuma pausa comercial no meio do assunto para falar de outra coisa. Senão em um lugar. Tá? Quando a gente chega na praga dos primogênitos, o que acontece? E aí tá no número 2. Em Shemot 12, no capítulo 12, no Perek 12, no começo diz o seguinte: Vayomer Hashem el Moshe ve'lacharon be'eretz Misraim lemor. Então, ou seja, e Hashem disse a Moshe e a Haron na terra do Egito, dizendo Chachodesh chazeh lachem rosh chachodashim. Que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. O que está acontecendo aqui? A gente tinha que começar uma praga nova. Aí Hashem vira e bota uma introdução para a praga. E a introdução para a praga é para falar de Rosh Chodesh, para falar do mês que vai entrar. Por quê? Né? Por que está falando de que agora Nissan... Não, Tishrei era o primeiro mês, não é mais. O primeiro mês agora é Nissan. Né? Então, vamos pensar um pouco. Até o momento, o primeiro mês era Tishrei. Foi o mês da criação, o mês de Rosh Hashanah. Né? O mês em que o mundo foi criado. Vem a praga e Hashem diz para mudar e fala, agora o primeiro mês é Nissan. É que nem falar assim, pessoal, o ano começa em janeiro, mas não mais, agora vai começar em março. Tá, mas daí, o ano novo continua sendo em janeiro. Tá? Agora o primeiro mês é Nissan. E o que está sendo mudado? Por que isso está sendo mudado agora? Qual que é a lógica dessa mudança? A gente costuma falar que no judaísmo a gente tem 4 anos novos, né? Esse é um deles. E mais ainda, por que Hashem está mudando isso agora, antes da praga? Né? Porque entre a 9ª e a 10ª praga que ele resolve botar uma observação no meio. Qual que é a lógica disso aqui? Né? Então, e além disso, a gente ainda vai falar do Korban Pesach, né? Do sacrifício que vai ter em Pesach. Ainda é citado isso depois dessa história toda. E aí no número 3 eu botei o Pesikta Zutram, que é um midrash específico, tá? Na Parashá Bo ele diz o seguinte, na Parashá que a gente tá, ele fala o seguinte: Moshe apenas cumpriu ordens durante as pragas do Egito. Ou seja, ele não decidiu nada, ele só fez o que mandaram. As 10 pragas vieram como consequência pelo fato de que o faraó tentou subjugar o povo de Israel, para quem o mundo foi criado com 10 afirmações. Tá. Então esse midrash ele cria uma comparação entre a criação do mundo e as makot, e as pragas, né? Qual que é a conexão entre essas duas coisas? Essa é a pergunta que a gente vai responder. O que é que o que é que esse midrash quer dizer com essas 10 quer dizer com essas 10 afirmações? Vamos por Pirkei Avot, explica direitinho o que é. O mundo foi criado por 10 declarações.
Por que nos ensinou isso? Qual é a relevância dessa informação? Pergunta Mishnah. Não bastaria uma só? Foi para tornar mais severo o castigo dos ímpios, que possam causar a ruína deste mundo criado por 10 declarações divinas. Ou seja, a pessoa que atrapalha a melhora do mundo vai ter um castigo pior por causa disso. E para aumentar a recompensa dos justos, que pelas suas virtudes mantém este mundo criado por 10 declarações divinas. Tá? Então, a lógica aqui é, existem essas 10 declarações que criaram o mundo. Ou essas 10 afirmações de Hashem que criaram o mundo. O que são essas afirmações efetivamente? Então vamos ver quais são as 10, tá? Então eu vou pedir um pouquinho de paciência, a gente vai ter que voltar lá para Bereshit, lá nos primeiros passuquim da Torá, nos primeiros versos da Torá. A gente tem aí, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vem esse passuque no verso 3, ele diz assim, Vayomer Elokim e rior. Vai rior. Então, e disse Hashem, haja luz. E houve luz. Essa é uma declaração. Tá? Essa é uma das afirmações. Quando começar a expressão Vayomer Elohim, essa é uma das expressões que é usada como uma das 10 coisas que cria o mundo. Vamos para a próxima. Vayomer Elohim hirakia betor hamaim. Então, e disse Deus, e haja o firmamento no meio das águas, e haja a separação entre as águas, entre águas e águas. Tá? Então, 2 até agora. 3. Vayomer Elohim e kavu hamaim matachat hashamayim. Então, que junta-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se... 3. A próxima. Vayomer Elohim tadshe haaretz, ou seja, que produza a terra relva. A erva que dá semente, o fruto, a árvore de fruto que dá fruto, da sua espécie, a semente esteja sobre a terra. E assim foi. Vamos pro quinto. Vayomer Elohim yehi morot berakia hashamayim. Então, ele diz que haja luzeiros no firmamento dos céus. Criação do sol e da lua, né? Das estrelas. Pro sexto. Vayomer Elohim ishretsu hamaim. Então, que produza as águas, aí vai produzir o quê? Réptil de alma viva, ave que voe sobre a terra, sobre a face firmamento dos céus. 6. Vayomer Elohim totse haaretz nefesh chaya lemina behemá. Então, que produz a terra, disse Hashem, que produz a terra alma viva segundo sua espécie, animal, réptil, 7? 7, né? Vayomer Elohim naase Adam. Que façamos o homem nossa imagem e semelhança. 10. Não, né? Cadê os outros 2? Aí eu botei um pouco mais pra frente aí. Segundo a opinião, aí esse ponto que vem um pouco depois, aí difere um pouco, tá, pessoal? A gente vai usar a opinião do Vilna Gaon hoje, do Gra e do Maharal de Praga. A opinião deles é que é nesse próximo passuque aí, no 29. Vayomer Elohim hine natati lachem et kol esev zorea zera asher al pene kol haaretz. Então, qual que é a 10ª afirmação? É: e disse Hashem, eis que vos tenho dado toda a erva da semente, então eu te dei comida. Tá? Essa outra é o que te dei comida. Então, e assim, é interessante, né? Porque a Torá gira em torno da comida. Quando a gente fazia essas aulas presenciais, o pessoal eu levava pizza. Tinha uma pessoa que graciosamente oferecia a pizza e o pessoal ia para comer pizza. E depois eu vi um pouco de Torá, que era o pagamento pela pizza, vamos dizer assim. Enfim, não pode agora, mas exatamente a gente vai voltar a fazer isso assim que for possível. Então, é importante, né? Inclusive, o Maharaj chama de uma das maiores criações de Hashem. A possibilidade, o sustento das criações dele. Tá? Tá, foram 9. E a 10ª, cadê? A gente vai ter que apelar para Guemará para entender. Guemará Rosh Hashanah, no 32a, diz o seguinte, na página 32a.
No número 6 aí. A Gemara pergunta: isso se refere à repetição da frase ele disse em Bereshit? Temos apenas 9 frases desse tipo, não 10. A Gemara responde: a frase no princípio também é considerada uma declaração. Qual é a primeira declaração? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio, ao criar Hashem os céus e a terra. Esse é o primeiro, tá? E por que aqui não usa a expressão Vaiomer aqui? A mesma expressão que foi usada em todos os outros. Vaiomer Elohim, Ehior, Vaiomer Elohim, Yehir Akia, Betor, Hamaim, Vehi, papapá. Por que não segue essa mesma lógica? E aí o Malbim explica isso de uma forma muito brilhante. É uma questão gramatical. Você fala, o que tem a ver? Vamos lá. Existe uma diferença entre dibur, falar, e amirá, que seria conversar, vamos dizer assim, que é de onde vem a palavra vaiomer, tá? Dibur é falar e amirá é falar com alguém, certo? Então, depois de criar a matéria inicial, Hashem podia falar com alguma coisa, que era com a própria matéria. Ou seja, antes de existir matéria, não tinha como Hashem falar vaiomer, porque não tinha para que ele falar. Tá? Porque, mais uma vez, amirá é essa expressão de falar para alguém, certo? Então, ele não tinha que... E lembra, Bereshit bara quer dizer, no começo, essa bara quer dizer criar algo yesh me'ain. Pro pessoal que gosta do direito, ex nihilo, né? Pro latim aí. Algo a partir do nada. A primeira criação é uma coisa que foi criada a partir do nada. A palavra bara tem essa indicação. Então, o que é que... como não tinha nada, é só Bereshit. É um dibur. Ele tá falando. Vai dar Ber Hashem. Não tem aí, mas... Porque ele não tá falando pra ninguém. Ele tá simplesmente falando sozinho, vamos dizer assim. Então a gente tem essas 10 afirmações, essas 10 declarações que criaram o mundo. Mas o que elas têm a ver, tirando o fato de serem 10, com as 10 pragas? Né? A grande pergunta de hoje é essa. Então, Rabi Avraham Saba, que foi um dos grandes estudiosos na época da expulsão dos judeus da Espanha, ele foi um deles, fala uma coisa interessante usando o Kiddush. Fala sobre essa relação entre as pragas e essas afirmações, usando o Kiddush de Shabbat. Eu não botei aí porque quem tem o Sefer, o Sidur da Sefer, pode só dar uma olhada. Tá na página 276. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho para vocês. Só pra gente não botar muita coisa aí no negócio. No Kiddush a gente fala assim, Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, ve'ratzeh bana ve'shabbat kodesh, ve'ahava u've'ratzon, inhilanu, zeh lema'aseh vereshit. Ok? Bendito seja tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificasse seus mandamentos, se quiseste, teu dia santo de Shabat em recordação à obra da criação. Só que parece que dá uma amnésia enquanto a gente está no Shabat, porque está todo mundo descansando, e logo depois a gente usa essa expressão aqui, ó. Cadê? Tá aqui embaixo. Zehelit Seat Mitzrayim. Pouco depois a gente vai dizer assim, ó. Em memória da partida do Egito. Pera aí. É pra lembrar da criação? Ou é pra lembrar da saída do Egito? Essa que é a pergunta do Ravi Avraham Saba. Qual que é a lógica? Como assim? A lembrança é de quem? O que a gente tem que lembrar agora? É da saída do Egito ou da criação? E aí o Rabi Saba explica o seguinte. Dos dois. O faraó não acreditava que Hashem teria criado o mundo. E nesse sentido ele era um herege. Você fala, tá, mas tem um monte de gente que acredita, e daí? Mas não é só isso. Em Yehezkel tem de onde é que tá essa ideia, né? Ezequiel 29:3 diz assim: e fala-lhes e diz, assim disse Hashem Elohim, eis que eu sou contra ti, ó faraó rei do Egito, que te assemelhas a um grande crocodilo que fica imerso
no meio dos rios e que afirmas: o rio é meu e eu o fiz. Ou seja, não foi Hashem que fez o rio, fui eu que fiz o rio. Então ele está negando a criação. Então Hashem ataca a água de propósito. Não foi você que fez o rio? Então por que eu que controlo o rio? Tá? Não foi você que fez a terra? E aí continua, né? Não foi você que fez tudo? Não é você o grande criador ou qualquer coisa parecida? Eu controlo a terra, eu controlo os animais, eu controlo a luz da terra, eu controlo o homem, inclusive. O propósito das pragas seria, então, para o Rav Avraham Saba uma confirmação de que a criação veio de Hashem. É o take two, é a segunda tomada da criação, tá? E Hashem está demonstrando o controle que ele tem sobre a criação durante as pragas. A gente está falando da criação e da confirmação no Kiddush. A gente está falando das duas coisas. Quando a gente fala da lembrança, da recordação da criação, a gente está falando da primeira. Quando a gente está falando da Zehelesiat Misraim, da lembrança da saída do Egito, a gente está lembrando da segunda, da recriação. Vamos dizer assim, a gente pode usar esse termo. E aí o Mahalal de Praga vai um pouco além nessa situação. E ele diz que não é à toa que são 10 pragas, já que o mundo foi criado em 10 afirmações, em 10 dizeres. Né? Cada praga confirma uma afirmação específica. Ou seja, existe uma correlação entre uma praga e o que aconteceu durante a criação. E ele vai e dá uma lista bonitinha pra gente de qual é qual. Vamos lá. Macadam, que é o sangue, tem a ver com o quê? A gente tem que voltar em Bereshit 1:29, que é a da comida, né? E Hashem disse: eis que venho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dê semente, que será para vós para comer. Por quê? Qual é a lógica? E o Maharal explica. O que o sangue tem a ver com a comida? Ele vai perguntar. Fácil. Quando a gente come, a gente digere a comida e os nutrientes são espalhados para nutrir o corpo pelo sangue. Tá? Então, além disso, o oxigênio também, né? Então existe o corpo é mantido pelo sangue. Afinal, se você for pensar, o que a palavra Adam vem da palavra Adamá, né? Terra. Mas Adam pode ser escrito Aleph, a letra Aleph, mas Dam, que é sangue. Né? Então não é à toa que é essa primeira. Sfardeia. Sfardeia, eu não vou explicar todas bonitinhas assim não, tá, pessoal? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas Sfardeia tem a ver com Bereshit no primeiro capítulo, no Pasuk 20. E diz assim: produzam as águas, réptil e alma viva da ave que voa sobre a terra e firmamenta na face do céu. E os Kinim, os piolhos. Yaakov não queria ser enterrado. Um dos Midrashim diz que Yaakov não queria ser enterrado no Egito porque ele não queria que o pó dele virasse piolho. Né? Segundo o Midrash, o que vira, o próprio pó da terra que vira esses piolhos. Né? Então, onde é que estão os piolhos? No verso 9. Que é, e diz, produz a terra... Não, peraí. Aqui. Junta-se as águas de baixo, as águas em um lugar só. Ficou faltando aqui, gente. Que é quando forma a terra, tá? Ficou faltando um pedaço da tradução, não sei por que eu vi aqui. Mas que esse é o passo que faz a terra aparecer, tá? Aqui é onde a terra aparece. O quarto, os animais selvagens, no 24. Produz a terra alma viva, segundo sua espécie. Animal, réptil, animal selvagem da terra e da sua espécie. Dever, que é a morte dos animais, né, dos animais de criação. É o Pasuk. Onde é que tá? 14. Sim, é o Pasuk 14. O Maharav, ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que é uma coisa que parece até uma filosofia muito antiga. Ele diz assim: tudo que acontece nesse mundo natural é afetado
por partículas de estrelas que permeiam a galáxia. Cientificamente falando, ele não tá tão errado assim, tá? Eu só queria deixar essa ideia. E aí o Rashi em Bereshit explica o que o Maharal no Perek 14, que é esse: hajam os luzeiros no firmamento dos céus para separar entre o dia e a noite. Tá, o que isso tem a ver com a morte dos animais? Aí o Rashi vai explicar. Tá no 8. A palavra está escrita, a palavra meorot, que é os luzeiros, está escrita sem o vav depois do aleph, para que possa ser lido morot, que é amaldiçoado, tá? Por causa que pelo fato de que é um dia amaldiçoado em que crianças podem sofrer com doenças. Que dia é esse? É o dia que tem eclipse. Os dias de eclipse são dias amaldiçoados. Então, existe uma relação entre posição de lua e sol com doenças. Então, essa é a lógica que o Maharal traz aqui. Shrin, que é a sarna, né? Inclusive, interessante dizer que ela é a única praga na qual os sacerdotes do Egito, os magos egípcios, não tiveram a coragem de dar as caras diante de Moshe e Aharon, porque eles estavam muito horrorosos, eles estavam muito destruídos e eles ficaram com vergonha de aparecer, né? Então, o que tem a ver? É com o 26, Nasce Adam, façamos o homem, né? Hashem está mostrando o controle que ele tem sobre o homem a partir disso, né? Barad, que é o granizo, tem a ver com qual? Com o 6, que é que haja firmamento no meio das águas, a separação entre águas e águas, né? Ou seja, os céus, ele está criando os céus. O granizo vem dos céus. Arbe, os gafanhotos, eles destruíram toda a vegetação, né? Que sobrou. E aí, tá no 11, que produz a relva, que produz a terra relva, erva que dá semente, árvore que dá fruto, de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Então, os gafanhotos têm a ver com esse passuca. Rocher, que é a escuridão, tem a ver com fácil. E Rior, né, que haja luz. E o 10º, que são os primogênitos. É como se Hashem perguntasse: você não acredita que eu criei o início? Então eu vou quebrar todos os seus inícios, né? Então tem a ver com o primeiro passuco, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então essas são as correspondências, segundo o Maharal de Praga, entre as pragas e as afirmações que criaram o universo, tá, pessoal? E o Rav David Cohen escreve uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: ao olhar para o sistema do Maharal, podemos dizer que parece existir uma correspondência reversa. Ou seja, a primeira afirmação tem a ver com a última afirmação. A última afirmação tem a ver com a primeira praga, né? Então, parece existir essa correspondência, né? A 9ª praga tem a ver com a segunda afirmação, a 10ª corresponde à primeira afirmação, etc. E durante a criação, Hashem revela cada vez mais o seu domínio sobre o universo. Ou seja, ele está mostrando durante a criação que ele controla absolutamente tudo. Um passo de cada vez, né? Até chegar à maior chesed que a gente falou, a maior bondade de Hashem, que é a comida, né? A possibilidade da gente sobreviver, né? E um herege, e aí ele fala, o Rabi David Cohen fala que o herege começa se esquecendo da sua Parnassá primeiro, que a Parnassá vem de Hashem, que tudo aquilo que ele tem vem de Hashem. E ele vai esquecendo do resto em seguida, tá? Então por isso que ele inverte. Mas se você for ver a história que eu contei aqui, não segue mais ou menos essa ordem, tá? E aí perguntaram pro Rav Cohen o que é que, como assim? Porque assim, não segue uma ordem certinha. O primeiro com o último, o segundo com o nono, o terceiro com o oitavo e tal. Mas ele explica de uma forma muito simples. A ordem se dá pelas pontas. O que importa é o primeiro e o último. O que vem no meio pode estar embolado, não tem problema. Por quê? Porque o começo e o fim que contam a história aqui o corpo só explica como que a história se dá. Mas o começo e a moral da história estão no começo e no final. Então é assim que ele explica. Então, baseado no sistema do Maharal, a gente pode tirar algumas coisas a mais. A correspondência entre Arbe, entre os gafanhotos, e a afirmação de Shemot, que está no número... Deixa eu ver onde é que eu botei. Número 9, que está em Shemot 10, 4 e 5.
Vamos ver o que está dizendo aí. Por que te recusares a enviar meu povo? Eis que amanhã eu trarei gafanhotos em tuas fronteiras. E cobrirá a vista da terra e não poderás ver a terra. E comerás o resto do que vos ficou da chuva de pedras. E comerá toda a árvore que vos cresce no campo. Tá. Então a Torá está dizendo que o gafanhoto... O Hashem está falando que os gafanhotos vão comer as árvores. Mas o que acontece de fato? Vamos continuar no 10. E cobriu a vista... Já são os gafanhotos. E cobriu a vista de toda a terra, escurecendo a terra. E comeu toda a erva da terra e todo o fruto da árvore que sobrou da chuva de pedras. E não ficou nenhuma verdura na árvore e na erva do campo, em toda a terra do Egito. Mas não foi isso que Hashem falou que ia acontecer. Hashem falou que eles iam comer as árvores, não o fruto das árvores só. Né? E o Ravi David Cohen explica isso de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte: eles só estão seguindo a lógica da criação do mundo. O que ele quer dizer com isso? Vamos voltar para Bereshit lá para a criação das árvores. Vamos lá. No número 5 tem lá no Passuque 11, diz assim: produz a terra relva, erva que dá semente, árvore que dá fruto, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie. O que é essa repetição? Árvore de fruto que dá fruto. Né? Cadê? Etspri Osepri, ou seja, é uma árvore fruto que faz frutos no hebraico. Rashi explica qual é o número aqui? No 11. Eitspri, ele é a árvore frutífera, né? A tradução em português. Que o sabor da árvore fosse igual àquele do fruto. Essa foi a ordem de Hashem. Que a árvore tivesse o mesmo gosto do fruto. Elas, porém, não fizeram isso, mas sim, segundo o Passuque, e produziu a terra relva, a árvore que dá fruto, e a árvore em si não era como o fruto. Ou seja, a árvore desobedeceu. A gente não vai entrar nessa discussão agora, mas é interessante essa ideia. A árvore desobedeceu. E aí, o que acontece? Os gafanhotos só estão confirmando o que foi dito lá atrás, né? Que nem a gente está falando. Então, se as árvores não seguiram o comando, os gafanhotos respondem na mesma moeda. Os gafanhotos também não seguem o comando igual. Tá? Então, vamos tentar voltar um pouco para a pergunta do começo. Por que existe a pausa de que este mês seja para vós o princípio dos meses, como uma espécie de introdução à praga dos primogênitos? O que é que Hashem está fazendo quando ele fala, não, agora o primeiro mês é outro? Não é mais Tishrei, agora é Nissan. Ele está reiniciando o tempo, vamos dizer assim. Ele está remodulando o tempo. Ele está reordenando o tempo com essa introdução que ele faz. Falando, não, agora o primeiro mês é outro. Qual que é a relação que essa praga tem com a criação? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'taaretz. No começo, criou Hashem, os céus e a terra. Então vamos pensar um pouco. Qual que é a relação entre os dois? O que foi criado com a afirmação Bereshit bara Elohim? O que foi criado com a afirmação, que a gente viu que a Gemara chama de afirmação, no princípio criou Hashem os céus e a terra? Foi os céus e a terra ou não? O Vilna Gaon, o Gra e o Malbim, eles tentam explicar a palavra Bereshit, porque o Rashi não explica a palavra Bereshit. Ele fala, isso aqui não tem uma explicação fácil. Então a gente precisa de um outro tipo de explicação. Né? E eles falam assim, Bereshit é uma criação. A palavra Bereshit indica que houve uma criação. Tá? E a pergunta óbvia é, qual criação? Que criação? O que é que foi criado? Todos os dias de manhã a gente faz, ou deveria fazer, uma brahá chamada Baruch She'amar. Né? Tá na página 46 do Sidur. Vou abrir aqui para vocês. Né? Cadê a página? Tá quem tiver o Sidur aí perto, tá na página 46.
Assim, Baruch She'amar ve'haya olam, Baruch Hu, Baruch Omer ve'oseh. Baruch Gozer Kayem, Baruch Oseh Bereshit. Vou ler em português. Bendito é aquele que falou e o mundo surgiu. Bendito é ele. Bendito é aquele que diz e faz. Bendito é aquele que decreta e executa. E aí vem a nossa frase. Bendito é aquele que fez a obra da criação. Não é isso que está escrito no hebraico. O que está escrito no hebraico é Baruch Oseh Bereshit. Bendito seja aquele que faz no início. Bendito aquele que seja bendito seja aquele que faz no início de. Pior ainda. No início de quê? Que sentido faz essa frase que a gente fala todo dia? Nenhum. Se a gente for olhar para esse lado, não faz. Por que a gente fala isso então? No Aderet Eliyahu, o Vilna Gaon no Gra, ele acaba explicando o seguinte, que Bereshit é a primeira criação. A palavra Bereshit indica a primeira criação. Para criar uma coisa que serve como uma estrutura que vai conter todas as outras coisas. A gente fala que Hashem, a gente falou na semana passada do nome do tetragrama, né? Que é foi, será, foi, é e será, né? É o verbo em todos os sentidos. O tetragrama significa foi, é e será, né? Todos os passado, presente e futuro do verbo ser, né? Então, o que é que esse nome quer dizer? Esse nome quer dizer que ele está fora do tempo. Quer dizer que ele não está preso, ele não está limitado pelo tempo. Ele vai além do tempo, já que o tempo também é uma criação. Certo? E Hashem não está limitado a nada daquilo que ele criou. Então, Bereshit Bará, o que foi Bará? O início foi Bará. O começo foi criado. O tempo foi criado. E a gente existe nesse tempo. O mundo, o universo, existe nesse tempo. Ele, o tempo, é a estrutura básica que possibilita a existência do mundo, né? E outra, a palavra Bereshit pode ser escrita como, se você reorganizar as letras, Aleph, que representa Hashem, que é um, né? E B, Tishrei. Em Hashem em Tishrei, vamos dizer assim. Hashem criou em Tishrei, ou seja, no primeiro mês de Rosh Hashanah. Então, a partir daí, tudo pode ser criado, a partir da criação do tempo. A primeira criação, então, segundo o Vilna Gaon, foi o tempo. E se Hashem está reiniciando o mundo, está recriando o mundo com as pragas, ele vai recriar Bereshit Bará como? Com a praga dos primogênitos. E como é que vai começar a praga dos primogênitos? Vamos voltar lá pro número 2. Vayomer Hashem el Moshe ve'Aharon be'eretz Misraim lemor. E Hashem disse a Aharon e Moshe na terra do Egito, dizendo: HaChodesh Chazeh lachem Rosh Chodesh Rishon hu lachem ve'lechadsheh Hashanah. Então, que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. O que Hashem está fazendo aqui? Hashem está falando, ele está interrompendo as pragas por causa de uma mitzvah aleatória? Não, não é aleatória. É parte da recriação. Porque na primeira vez a gente tem Tishrei como primeiro mês e na recriação a gente tem um novo primeiro mês, que é Nissan. Aí Urashi em Bereshit 1.1, no primeiro passuco da Torá, ele diz o seguinte, no número 11, número 12. Bereshit, no começo, Rabi Tzchak disse, a Torá, que é o livro da lei de Israel, deveria ter começado com o verso em Shemot,
em Shemot, em Êxodo, no capítulo 12, no verso 2. Que este mês seja para vós o princípio dos meses. O Rashi está falando que a Torá devia ter começado com essa frase. Não com Bereshit bara Elohim. E aí, o que aconteceu? Hashem olhou assim e falou: muito boa a sua caixa, Rashi. Muito bom essa dúvida que você tem. Muito boa essa dúvida que você tem. Então quando eu for recriar o mundo, eu vou fazer do jeito que você falou. Foi isso que aconteceu? Não. Não foi. Na verdade, Rashi estava tão confiante nessa ideia, já que a recriação do mundo é uma coisa que Hashem fez segundo essa interpretação, e Rashi disse que o mundo foi criado pela Torá. Então, nesse segundo momento, Hashem confirma essa ideia colocando a mitzvah antes da praga. Tá. Então, parece que existe uma relação razoavelmente clara entre as 10 afirmações da criação, que criaram o universo, e as 10 pragas do Egito. O Rabbi Yitzhak Haver, que é chamado de Peshaloshim, Peshalosh, que é a terceira boca, porque ele é aluno do aluno do Ari, né? Então ele é a terceira boca a partir do Ari, né? Então ele diz o seguinte, que eu vou mudar a ordem do Maharal. Lembra que o Maharal fez da primeira afirmação da criação para a última praga, da última afirmação da criação para a primeira praga. Ele vai inverter, ele vai fazer a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Eu não vou explicar todos isso aqui, mas, por exemplo, Dam, a praga do sangue, tem a ver com Bereshit Bará. As Fardea, os sapos, tem a ver com Yehior, né? E na Adam, e aí ele já muda um pouco o entendimento dele das 10, mas ele entende que a 10ª é na Adam. Ele fala que na Adam tem a ver com os primogênitos, para demonstrar o poder absoluto que Hashem tem sobre o homem. E assim a gente pode responder uma pergunta das mais complicadas que tem dentro da Parashá, com essa lógica do Rabbi Yitzhak Haver. Na página 29 na página 19 da Haggadah de Pesach, dessa aqui da Sefer, tem o seguinte. E Hashem nos tirou da terra do Egito com mão forte, com o braço estendido, com grande temor, com sinais e milagres. E aí a Haggadah vai explicar o que quer dizer essa frase. Nos tirou do Egito. Ele não nos tirou do Egito por meio de nenhum anjo ou enviado. E sim, ele mesmo nos tirou do Egito. Quando Hashem disse, e passarei pela terra do Egito, ele quis dizer, eu mesmo passarei, e não um anjo. Quando Hashem disse, eu ferirei os primogênitos do Egito, ele quis dizer, eu mesmo ferirei, e não um serafim. Quando Hashem disse, eu quebrarei todos os deuses do Egito, ele quis dizer, eu mesmo quebrarei, e não um enviado meu. E Hashem disse, eu sou Hashem, e ele quis dizer, eu mesmo farei isso, e nenhum outro. Hashem está falando, eu vou fazer tudo sozinho, eu não vou precisar de ajuda nenhuma. Só que a gente tem um problema. Na Parashá Shemot, na Parashá da nossa semana, Parashá Bo, em Shemot 12, 23, tem esse no número 13 aí tem. E Hashem passará para ferir os egípcios, e verá o sangue sobre a verga e sobre os 2 umbrais, e Hashem saltará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas. Hamashrit. Mazé. Quem é esse destruidor aí? Quem é esse Mashrit? Não era só Hashem? Quem é? Essa é a caixa do Rav Akiva Eiger, tá? Ele pergunta, tá, mas Hashem tá dizendo que é só ele, mas e esse Hamashrit aí, quem é? Quem é o destruidor? Se há uma relação entre a criação do homem e a praga dos primogênitos, que nem diz o Rabbi Yitzhak Haver, então a gente tem que falar da criação do homem. O que aconteceu durante a criação do homem? Hashem disse, e farei o homem. Não. O que Hashem falou? Vamos voltar lá. Número 5. No passuco 26. Vayomer Elohim naaseh. Naaseh é um plural. Façamos o homem. Façamos quem, cara pálida? Tem várias explicações.
Inclusive na Parashá Bereshit eu expliquei isso como Hashem falando para a terra produzir parte do homem para que o homem pareça um animal como qualquer outro. Mas aqui a explicação é outra. O Rashi vai dizer o seguinte sobre o Nascer Adam. No 14. No 14. Façamos o homem, mesmo que ninguém tenha ajudado ele na formação do homem, e mesmo que ele tenha usado o plural, que pode dar uma chance de rebelião aos hereges, ou seja, argumentar contra a unicidade do Criador, assim o verso não falha em ensinar uma conduta adequada, com a amidade e humildade, a característica da humildade. O maior deve consultar o menor. Ou seja, se você é um chefe, você tem que pedir a opinião dos seus subordinados. É isso que Hashem está explicando aqui. Você não precisa seguir a opinião deles. Mas é interessante você pedir a opinião. Tá? Então isso é uma demonstração de humildade que Hashem está dando aqui. A gente pode dizer exatamente a mesma coisa sobre a praga dos primogênitos. Ele está replicando a criação do homem e ele está demonstrando a navalha, está demonstrando como se chama? Humildade. Mesmo sendo o único com poder de fato ali. Então, se a gente fosse renomear os 5 livros da Torá, sendo o Bereshit o primeiro, qual é o nome do segundo? Bereshit do retorno, por que não, né? Então, o segundo livro da criação. Esse é o nome que o Barrag dá. O Barrag não ficou sem nenhum nome para dar, não faltou nome para dar, mas segundo essa ideia que a gente apresentou hoje, é uma das melhores maneiras até de descrever o livro, que é uma recriação do universo. Porque se você não acredita na criação do mundo, a saída do Egito vai provar a criação do mundo por Hashem, já que as pragas são uma recriação direta das frases, das afirmações que são usadas na criação. Por isso não tem nenhuma contradição no que do Shabat quando a gente fala da lembrança da criação e da lembrança da saída do Egito. As duas coisas são semelhantes. Zeher Lema'aseh Bereshit foi confirmado, ou seja, pela lembrança da criação, do feito da criação, foi confirmado por Zeher Litziat Mitzrayim, pela lembrança da saída do Egito. E eu vou terminar com vocês aqui com uma frase do Rabbi Gladstein que é genial, que ele fala assim: garanto que em cada passuk, em cada palavra, em cada sílabo, em cada ponto da Torá, contém inúmeros tesouros a serem descobertos. E que Hashem permita que a gente possa escavar e escavar para encontrar esses tesouros. Obrigado, pessoal. Baruch Hashem. Terminamos hoje. Obrigado pela presença, pela paciência. E vamos para as perguntas. Boa noite.